Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Marcelo Freire ao lado dele. Um dos grandes nomes, não só do romantismo, mas a literatura brasileira. Maravilhoso, nosso querido Gonçalves Dias. Olha ele aí, ó. Sabe a canção do Exílio? É dele. É dele. Né? Juca Pirama. É dele. Gonçalves Dias, ele se orgulhava em dizer que tinha as três etnias, né? Avó índia, mãe escrava e pai branco. Então, vamos falar do canto do Piaga, que, acabei de falar da canção do Exílio, que estabelece já de cara uma conexão em seu título com a canção do Exílio. Então ele não é chamado de canto à toa, porque canção aqui vai remeter à onda de medievalismo que o romantismo traz. Então, referências cantigas medievais, beleza? Daí a canção do Exílio, não é? Daí ela ter 7 sílabas tônicas em seus versos. Olha aqui, ó, né? Olha para mim. Minha terra tem palmeiras onde canto sabi. Redondilha maior, né? Típica estrutura de métrica medieval. Por que essa onda de medievalismo? Para se contrapor, né, ao classicismo que vinha antes e para trazer lá da Idade Média princípios e primórdios das nações. Por que eu falo nações? Porque isso acontece na Europa e aqui no Brasil a gente incorpora essa onda de medievalismo. Uma coisa interessante da gente perceber antes da gente começar a análise do poema é a palavra piaga, né? Aqui. Porque se na canção do Exílio, vamos lá, aqui ó. Então piaga, já vou falar logo. Piaga é tipo um xamã, não, é o vidente na tribo. Então ele não é o chefe, o pajé, ele não é necessariamente um curandeiro, ele é o cara que tem as visões, vai sonhar. Olha a importância dos sonhos, né? Inúmeras obras na história da humanidade, na Bíblia há passagens de sonhos, visões, né? Prenúncios. Então ele deita, dorme, sonha, e nesses sonhos ele tem as visões, e isso acontece exatamente, rigorosamente no poema. Então o Piaga é essa figura. Aí aqui a referência, portanto, ao índio. Marcelo, a gente não tem que chamar de indígena, na verdade nem indígena, né? Um povo originário, como inúmeros povos no mundo, como o povo brasileiro, o povo maranhense, o povo senegalês, o povo inglês, né? Assim como é ruim falar do africano. A África tem o país, mas é o continente. Assim como é ruim falar do europeu, né? O belga não tem nada a ver com o francês, que não tem nada a ver com o português, que não tem nada a ver com o irlandês, e por aí vai. Aqui então seria o povo. Porém, a gente usa a nomenclatura do século XIX para não incorrermos em anacronismos, e então ele é denominado como índio. Veja que na canção do Exílio, o eu lírico é o próprio Gonçalves Dias, que está em Portugal. E nesse poema, quem é a figura que tem a visão, a perspectiva aqui é o índio, tá? Então esse ponto ele vai ser muito importante para nós. O nacionalismo aqui vai se construir não como é construído na canção do Exílio. Ele vai ser construído em torno, olha aqui, ó, dessa figura. Percebeu a palavra que eu acabei de falar? Falou de Gonçalves Dias, falou de romantismo. Falou de romantismo, Gonçalves Dias falou de nacionalismo. Então, antes da leitura, veja, como eu sempre digo, né? 5 minutos de aula e a gente já tem todas essas informações.
Esse poema ele se insere na primeira geração romântica. Caramba, meu circunflexo ficou parecendo um tio. Na poesia da primeira geração, que é a chamada poesia indianista. Tá? Não chamo de indígena porque não foram eles que fizeram, é sobre eles. Tudo bem? Vamos lá agora fazer a leitura do nosso poema. Olha ele aí. Fica melhor, né? Só o poema na tela. Percebam que o poema é dividido em 3 partes, tá bom? Então eu coloquei um slide para cada uma das partes. Marcelo, a terceira é a maior, né? A terceira efetivamente é o canto dele. Logo, logo a gente vai ter isso mais claro. O canto do Piaga. Ó guerreiros da tábua sagrada, ó guerreiros da tribo Tupi, falam deuses nos cantos do Piaga, ó guerreiros, meus cantos ouvi. Esta noite, era a lua já morta, a Anhangá me vedava sonhar. Eis na horrível caverna que habito, rouca voz começou-me a chamar. Abro os olhos, inquieto, medroso, manitôs, que prodígios eu vi. Arde o pau de resina fumosa, não fui eu que o acendi. Eis rebenta a meus pés um fantasma de imensa extensão. Liso crânio repousa ao meu lado, feia cobra se enrosca no chão. O meu sangue gelou-se nas veias, todo inteiro ossos, carne tremi. Frio horror me coou pelos membros, frio vento no rosto senti. Era feio, medonho, tremendo, ó guerreiros, o espectro que eu vi. Falam deuses nos cantos do Piaga, ó guerreiros, meus cantos ouvi. Segunda parte. Por que dormes, ó Piaga divino? Começou minha visão a falar. Por que dormes? O sacro instrumento de Persi já começa a vibrar. Tu não viste nos céus um negrume, toda a face do sol ofuscar? Não ouvistes a coruja de dia seus estrídulos torvas soltar? Tu não viste dos bosques a coma sem aragem vergar-se e gemer? Nem a lua de fogo entre nuvens, qual investes de sangue nascer? Ih, caramba, tá acabando a bateria. Pera aí, que eu já vou descobrir aqui o que tem que fazer. Galera, segura aí. Caramba, não acredito que vai acabar a bateria. Será que apareceu um negocinho ali de carregar? Pera aí, tirei. Status da bateria, não disponível. Opa, olha aí. Acho que agora foi, hein? Cadê o negocinho ali de unidade? Examine. Não, agora tá carregando, né, gente? Volta aqui. Voltou. É isso, né? Vamos continuar. Tu não vistes os bosques a coma, sem aragem vergar-se e gemer, nem a lua de fogo entre nuvens, qual investes de sangue nascer? E tu dormes, ó Piaga divino, e a Anhangá te proíbe sonhar. E tu dormes, ó Piaga, e não sabes, e não podes augúrios cantar? Ouve o anúncio do horrendo fantasma, ouve os sons do fiel maracá. Manitôs já fugiram da taba, ó desgraça, ó ruína, ó Tupá. No original, Tupá para rimar, né, com maracá, mas a gente acaba conhecendo como Tupá. Terceira parte, mais importante, hein? Atenção, porque essa é a típica parte que cai na prova. Pelas ondas do mar sem limites, basta a selva sem folhas e vem. Hirtos troncos robustos gigantes, vossas matas tais monstros contêm. Traz imbira dos cimos pendente, brenha espessa de vários cipó. Dessas brenhas contém vossas matas, tais e quais, mas com folhas e só. Negro monstro sustenta por baixo, brancas asas abrindo ao tufão, como um bando de cândidas garças, que nos aires pairando lá vão. Ó, quem foi das entranhas das águas, o marinho arcabouço arrancar. Nossas terras demanda, fareja esse monstro que vem cá buscar. Não sabeis o que o monstro procura?
Não sabeis a que vem o que quer? Vem matar vossos bravos guerreiros, vem roubar-vos a filha e a mulher, vem trazer-vos cruéis, impiedade, dons cruéis do cruel Anhangá, vem quebrar-vos a massa valente, profanar Manitos Maracá, vem trazer-vos algemas pesadas com que a tribo Tupi vai gemer, onde os velhos servirem de escravos, mesmo piaguem de escrava de ser. Fugireis procurando um asilo, triste asilo por ínvio sertão, Anhangá de prazer há de rir-se, vendo os vossos quão poucos serão. Vossos deuses, ó Piaga, conjura, sustas iras do fero Anhangá, Manitos já fugiram da Taba, ó desgraça, ó ruína, ó Tupá. Muito bem, então nós temos um poema interessantíssimo que vai exigir que o analisemos passo a passo, parte a parte, para que entendamos a potente mensagem do Gonçalves Dias, esse é o primeiro ponto, e dentro dessa potência dessa mensagem, entendamos que aqui tem uma visão que se encaixa muito com a visão da sua prova, da UNB, que é o que a gente chama de decolonialismo. Então, o que é o decolonialismo? O prefixo de aí, ele vem no sentido de desconstrução, né? De se opor à visão que se tem colonial do colonizador, do dominador, do português. Então existe uma obra da Chimamanda Adichie chamada O Perigo de uma História Única, que é fabulosa, que ela nos diz isso. É muito ruim quando a visão que a gente tem da história é uma só, e sobretudo quando é uma só do dominador. Aqui, o início do nosso poema, ele já deixa muito claro que a perspectiva... Esse poema está contando a história, uma parte importantíssima da história do nosso país. A chegada lá na parte 3 é isso, a chegada do português aqui. Porém, não da perspectiva do português, e sim da perspectiva do índio. Então, o Canto do Piaga, vamos com muita calma, essa obra ela vai exigir 2 aulas nossas. Fique tranquila, a gente não vai na correria aqui, não vou fazer uma aula de 1 hora, 1 hora e tanto, vamos fazer essa aula aqui, daqui a pouquinho a gente vai para a segunda, tá bom? Mas você precisa pegar todos esses elementos porque é uma obra fortíssima e cotadíssima, não só para a sua prova do PAS, como para você poder usar de repertório. Então, o Canto do Piaga, ele é a carta... Opa! O que eu apertei aqui? A carta do Pero Vaz de Caminha, que foi sua obra do PAS 1. Pero Vaz de Caminha, só que às avessas. Por que às avessas? Porque aqui o ponto de vista não é o do português. O ponto de vista é o do índio. Percebe isso? Então você junta a carta do Pero Vaz de Caminha com essa daqui. Na carta do Pero Vaz de Caminha você tem a visão do português chegando nesta nova terra, nova, né? Nossa, eu não suporto isso. Nova terra, né? E, com aquele habitante que já era o senhor desta terra, né? E vem português e não está nem aí, domina tudo. Aqui não. Aqui é a visão do índio diante desse perigo da chegada do português. Tá bom? Na primeira estrofe, olha aqui, ó. Na verdade, vamos pensar na primeira parte, né? Vamos analisando aqui pedaços a pedaços. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, e na verdade vai valer a pena ficar aqui, é que o Gonçalves Dias, como ele já fizeram em outros poemas, ele estabelece um ritmo aqui. A métrica é uma métrica incomum,
de 9 sílabas poéticas e aqui a gente tem o ritmo de tambor, tá? Então ao invés de você falar aqui, ó guerreiros da Taba Sagrada, ó guerreiros da tribo Tupi, ó guerreiros da Taba Sagrada, ó guerreiros da tribo Tupi, falam Deus nos cantos do Piaga, ó guerreiros nos cantos ouvir. Percebem? É um ritmo de tambor para nos dar a medida do ambiente da taba, né? O que é a taba? Taba é a tribo, taba é o espaço deles, né? Então aqui, ó, a taba é a aldeia. Então eles estão ali, né? Numa coisa quase ritualística, percebendo a chegada pressentindo a chegada dos portugueses, né? Ó guerreiros da taba sagrada. Percebeu? Vou botar aqui, ó. Ó guerreiros da taba sagrada. Vamos fazer no de baixo? Ó guerreiros da tribo Tupi. Olha o que eu estou fazendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sagrada, paroxítona, não conto o último. É igual Tupi, né? Não. Opa. Volta. Tupi, oxítono. Volta. Vejam como é o hábito, né? A gente não contar o último. Volta. Cadê? Então, ó guerreiros da tribo Tupi. 9. Essa métrica, deixa eu colocar assim que talvez seja melhor, né? Para vocês ficarem focados aí. Essa métrica é uma métrica incomum, né? A gente está muito acostumado com a métrica de 10 sílabas poéticas, mas a métrica de 9 sílabas poéticas, ela não é uma métrica qualquer, tá? E agora vem a pergunta para você que é ninja. Não vale consultar. Estou de olho. Nada de Google, ChatGPT, nada. Qual é o nome do verso de 9 sílabas poéticas? Porque o de 10 é decassílabo. Tempo! Eneassílabo. Muito bem. Eneassílabo. Marcelo, por que o cabra foi atrás de uma métrica tão peculiar como essa? Porque é a típica métrica dos hinos. Ó guerreiros da tábua sagrada. Então, a simbologia do nacionalismo também está na métrica, beleza? Então, seguindo aqui, era melhor ter anotado aqui, anotei lá no outro. Não tem problema não, né? Você vai se organizando aí. Então, ó guerreiros da tábua sagrada, ó guerreiros da tribo Tupi, falam deuses nos cantos do Piaga. Então, olha o Piaga como essa figura importante na tribo. É por ele que chega o divino. Então, ó guerreiros, meus cantos ouvi. Então, ele está se dirigindo aos guerreiros da tribo. Esta noite era a lua já morta, Anhangá me vedava sonhar. Olha, um outro elemento de nacionalismo. Presta bastante atenção. O uso de termos que são termos indígenas. Importantíssimo isso. Importantíssimo. Porque você está falando de uma época em que eles não eram considerados como parte importante aí da nossa... Ah, mas o nacionalismo, o índio, o herói, o índio estava dizimado. Isso aqui é uma idealização que se tem dos românticos. Tudo bem? Então,
O Anhangá é uma das chaves do poema. Anhangá é a energia, o ser, o espírito do mal. Mas o Anhangá só atua, porque ao mesmo tempo ele protege a floresta. Olha que interessante isso para os tupis, né? Olha a referência dos tupis aqui. Então, tupi aqui é a analogia. Opa! Eu acho que eu aperto alguma coisa aqui sem querer. O tupi é a analogia. Caramba. O tupi é a analogia. Não estou acreditando, não. Eu acho que é quando eu falo, né? Aí não falei analogia. Caramba, pera aí. Será que deu pane na caneta? Caramba, galera. Pera aí. O que rolou aqui? Pera. Vou começar tudo de novo, pessoal. Volta aqui só pra gente não ter que gravar de novo, para aproveitar tudo que a gente já falou aqui. Estou aqui com a nossa aula do canto do Piaga. Vamos lá. Então vamos ampliar aqui. Você já tem as suas anotações aí, né? Então estamos aqui. Do que nós estamos falando? Da tribo Tupi. A tribo Tupi, ela entra como uma analogia da nação brasileira. Então é uma nação indígena, beleza? Nação brasileira. Ela é o equivalente aqui, né? E aí, o Anhangá, ele é um ser protetor das florestas, mas se as coisas estão em desequilíbrio, ele vai atuar. Eis na horrível caverna que habito, rouca voz começou-me a chamar. Opa! Atenção a essa voz que vai chamá-lo. Abra os olhos inquieto, medroso, manitôs, que prodígios eu vi. Os manitôs são seres da floresta que estão ali para manter o equilíbrio. Quando as coisas estão em desequilíbrio, eles vão fugir da floresta. Arde o pau da resina fumosa, não fui eu que acendi. Então, veja, o cara foi dormir, fecha os olhos, não consegue dormir. Aí ele abre o olho, tem um pedaço de pau ali, né, ritualístico, pegando fogo. Não foi ele que acendeu, né? E agora, eis rebenta a meus pés um fantasma, lembra da voz lá? Um fantasma de imensa extensão, liso crânio repousa ao meu lado. Presta atenção na transformação do ambiente. Isso é tipicamente romântico. O ambiente relaciona-se com o estado de alma do eu romântico. Então, se as coisas estão bem, o ambiente vai refletir isso. Se as coisas não estão bem, o ambiente também vai refletir isso. Beleza? Então, um crânio, uma cobra se enrosca no chão, um pedaço de pau ali com fogo. O meu sangue gelou-se nas vezes. Ó, o meu também, aqui. Todo inteiro, ossos carnes, tremi. Também, ó. Frio horror me coou pelos membros. Frio vento no rosto, senti até... Pô, gostou do vento aí, ó? Então, olha o ambiente se transformando. Era feio, medonho, tremendo, ó guerreiro. O espectro que eu vi, o fantasma. Falam deuses nos cantos do Piaga, ó guerreiros, meus cantos ouvi. Então, olha só o que... Olha só o que nós temos
na primeira parte. Então, isso daqui, tudo que a gente leu e analisou, é da primeira parte, beleza? Ó, aqui e aqui. Aqui a gente vai começar a segunda parte. Inclusive, quem fala na segunda parte é o fantasma. Então, para ficar tudo organizado, nós vamos parar aqui. Dá um tempo de você tomar uma água, beleza, vai ao banheiro, traz um lanchinho, traz para mim também, né? Tô com fome agora, sabadão bonitão aqui. Eu vou depois da continuação dessa aula, né, papar alguma coisa, mas já pode trazer um lanchinho, um tira-gosto aí. E aí partimos para a segunda parte dessa aula do Canto do Piaga. O que será que o fantasma tem a nos dizer? Aguardemos. Um beijo, queridos.